Bom dia, meus irmãos queridos e minhas irmãs, vocês ouvintes que estão acompanhando essas ministrações que eu tenho feito, que são verdadeiros ensinamentos sobre a palavra de Deus. Deus tem me dado graça para que eu me mantenha firme e constante nele, na palavra de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Hoje quero compartilhar com vocês de um tema que é muito bom, onde nós vamos ver algumas passagens no livro de João. No livro de João, a palavra de Deus fala sobre Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então tem várias passagens. Eu vou deixar uma liçãozinha já de antemão para vocês. João 14. Leia João 14 todinho, irmãos. Medite nesse texto da palavra de João, do Evangelho de João, o quarto Evangelho de João 14. E também vou falar sobre João capítulo 6. Capítulo 6, onde fala que a frase "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", que é um dos 7 chamados, os 7 grandes chamados, aonde Jesus se intitula Eu Sou. Essas passagens estão no livro de João 6, 48, João 8, versículo 12, João 10, versículo 9, João 10, verso 11, João 11, verso 25, João 14, verso 6, João 15, versículo 1. É para meditar, viu, irmãos? Eu não posso ler todos porque fica muito grande o áudio, mas eu estou dando as referências. Então, você que é um discípulo do Senhor Jesus, como eu sou discípula de Jesus, eu e você precisamos ler a palavra, estudar a palavra, ter contato íntimo, contato diário com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra, ela é uma pessoa, é a pessoa do próprio Jesus, de Gênesis até Apocalipse, o tema central da Bíblia. Guarde isso quando você estiver estudando, que o tema central da Bíblia é Jesus. E Jesus, ele é o caminho de Deus para os homens e também o caminho dos homens para Deus. Isso é maravilhoso. Então, você não deixe de estudar, não deixe de ouvir a palavra, não deixe de compartilhar, dar um joinha aí na minha página e vamos compartilhar dessa verdade chamada Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso. Amém? E o livro de João 14, todinho é o texto, e alguns versículos de João 6, 10, 11, 14 e 15. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe vocês ricamente. E o texto de João 14 fala assim para nós, né? Eu vou ler só o João 6, 48, onde Jesus diz assim, eu vou ler o 27, o 47 também. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. O 48, eu sou o pão da vida. Eu vou ler só esses 2 versículos, onde Jesus se intitula que ele é o pão da vida. E ele assegura para mim e para você que quem crê nele tem a vida eterna. Amém, amados? E em João 14, ele se intitula que ele é o caminho, o verdadeiro caminho. Ele fala assim, em João 14, no versículo 5 e 6 que eu quero ler, onde Jesus fala que ele é o caminho para o Pai. Ele falou, o Tomé disse assim para Jesus, um dos discípulos, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu para esse discípulo, para todos que estavam lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Os outros textos que eu citei aqui, você vai ler e procurar para você conhecer. Né? Um pouquinho, eu digo, porque todo dia nós estamos conhecendo Jesus.
Todos os dias nós estamos conhecendo a palavra de Deus. Quando você quer conhecer Jesus, você vai na Bíblia. Ela é a expressão exata do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como você conhecê-lo se você não ler as Escrituras. Amém? Seja um adorador, seja um praticante. Leia, estude, medite e não só leia por ler, mas pratique. Peça ao Espírito Santo que te ensine. Amém? Em nome de Jesus. Então eu quero dizer para vocês assim, o que significa eu sou o caminho, a verdade e a vida? É uma pergunta, né, que eu faço nesse estudo. O próprio Jesus disse para os discípulos, quando lhes perguntaram, né, que eles não sabiam o caminho, porque quando ele disse eu vou para o Pai, eles disseram, Senhor, e nós? Nós não sabemos qual é o caminho. E Jesus responde para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus responde essa pergunta para os seus discípulos, essa pergunta Jesus respondeu na noite em que ele foi traído né? E essa frase faz parte do último discurso de Jesus, quando ele estava dando instruções aos seus discípulos antes de ele ser crucificado. Por isso eu vou reforçar, leia o quarto evangelho, João 14, todinho. Aí essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também é um dos chamados daquelas 7 frases onde Jesus declara eu sou, que também está no evangelho de João. E isso significa para nós todos, para nós leitores, estudiosos da palavra, que são 7 expressões aonde Jesus diz eu sou, que eu dei as referências, tudo dentro do livro de João. Então, você quer saber quem é Jesus Cristo na Bíblia? Por que Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? Você vai orar, vai ler a palavra de Deus. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava naquele momento, irmãos, confortando os seus discípulos acerca da sua partida. Era uma partida iminente, ele já estava determinado primeiramente pelo Pai. E quando Jesus falou com os discípulos que era necessário que ele fosse, os discípulos ficaram tristes, preocupados, e ficaram perplexos também com esta informação de que Jesus estava de partida para um lugar que naquele momento eles não poderiam acompanhá-lo, eles estavam andando com Jesus. E Jesus disse para eles, assim, que eles não poderiam acompanhá-lo. E eles ficaram tristes. E Jesus disse para eles assim, que eles deixassem de estar preocupados com o coração triste, turbado, porque ele estava indo para a casa do Pai. E era uma separação que não seria definitiva. Muito pelo contrário. Era necessário que Jesus passasse por todo aquele sofrimento, mas em breve, Jesus também falou isso para eles, eles também poderiam vê-lo e eles poderiam estar também juntamente com ele na casa do Pai. Então, ele disse assim para os discípulos, na casa do Pai há muitas moradas. E após dizer isso, que haveria lugar na casa do Pai para eles também. Aí Jesus fala para eles assim, vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo. É onde está em João 14, esse texto, João 14, 4. Jesus disse isso para eles. Durante todos os 3 anos que Jesus esteve aqui na terra e que os discípulos andaram com Jesus, ele já havia falado sobre essa eminente partida dele e ele já havia também se revelado como sendo o caminho para o Pai. Os textos que eu volto a repetir em João 8, João 10, João 12, por isso leia João 14 todinho, em nome de Jesus, amém? E o apóstolo Tomé, quando ele faz a pergunta para Jesus, ele estava falando não só no nome dele, ele estava representando todos os discípulos. Quando ele diz para o mestre, né, ele diz para Jesus, que eles não sabiam nem para onde ele ia,
e muito menos qual era o caminho para que eles também pudessem ir para lá. Essa pergunta de Tomé mostra para você e para mim que mesmo eles estando com Jesus, eles demoravam para entender todo o ensinamento de Jesus. Eles interpretavam mal as palavras do Senhor Jesus. Mas Jesus foi muito claro quando ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele se coloca como sendo a fonte da vida, que se opõe a toda a morte. Ele tem a vida em si mesmo. Por isso, amados, ele pode ser o doador da vida para todos aqueles que são deles, para os seus. Também está no livro de João. Não vou dar as referências porque fica muito longo. E quando Jesus diz ser a vida, ele indica que somente nele, eu e você, o homem morto em seus delitos e pecados, poderá encontrar a verdadeira vida em Jesus. Aqui nesse contexto da palavra, enquanto a morte significa a separação de Deus, a vida, que é Jesus Cristo de Nazaré, significa comunhão com Ele. Isso significa, amados, para todos, para nós, para todos aqueles que ouvem a palavra, que ainda não aceitaram Jesus, significa que somente em Jesus o homem pode ser reconciliado com Deus e desfrutar dessa bem-aventurança da vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Amém? Eu vou finalizar aqui, amanhã nós vamos dar continuidade. É um estudo pequeno, mas fica muito longo os vídeos. Eu quero te pedir em nome de Jesus que você guarde essa palavra no coração e se lembre que ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Eu falei, por enquanto, que Ele é o caminho verdadeiro, que leva o homem a Deus e que traz Deus para a vida do homem, porque Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Guarde isso no seu coração. Que essa vida de Deus possa fazer toda a diferença na minha, na sua vida e na vida daqueles que nós, como mensageiros da palavra, como boca de Deus na terra, possamos propagar, falar para todos, testemunhar de que Ele é a esperança da glória em nossas vidas. Jesus, a esperança da glória na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Seja cheio dessa esperança nesse dia, nessa quinta-feira, que você tenha uma quinta-feira cheia da presença de Deus no seu coração, em nome de Jesus Cristo. E fale com essa palavra, porque a palavra é uma pessoa. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém?